Salve, salve, nobres amigos, amantes de futebol. Aqui quem fala é o Elias Júnior, do canal Resenha Futebol Raiz, embora pareça mais o tio Chico, né? Estamos aqui para fazer análise de mais um jogo. Tivemos Vasco e Flamengo, clássico dos milhões. Hoje, jogo que terminou agora há pouco, com vitória do Flamengo, merecida ao meu ver. Porém, a gente tem alguns detalhes aí para falar sobre, beleza? Logo depois da vinheta. Vamos lá, galera, tentando ser o mais sucinto possível, vamos tentar analisar uma partida de 90 minutos em menos de 10. É difícil, ainda mais para mim que gosto muito da riqueza dos detalhes, mas a gente vai tentar, estamos em busca disso, beleza? Pedindo de antemão para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, beleza? A gente tem muita coisa legal aí para mostrar para vocês. Tranquilo? Vamos falar de Vasco e Flamengo. De novo, o Rogério Ceni com uma estratégia muito parecida com a dos outros jogos. O sistema tático, duas linhas de 4, o Gabigol e Bruno Henrique à frente delas. Do outro lado, o Vasco exatamente da mesma forma, postado da mesma forma, com duas linhas de 4, Benítez e Cano à frente dessas linhas. Vou buscar aqui a informação para a gente não bater cabeça, né? Enfim, com a bola, o Flamengo, o Everton Ribeiro vira um extremo, né? A estratégia que o Rogério Ceni, um extremo do lado direito, né? O Rogério Ceni, não é de hoje que o Rogério Ceni tem essa estratégia, né? Do lado esquerdo, quem faz o facão para dentro é o Felipe Luiz, enquanto quem faz o fundo é ou o Arrascaeta ou o Bruno Henrique. Do lado oposto, o Everton Ribeiro que faz o facão e o Isla que faz o fundo. Novamente o Ilharão de zagueiro, novamente Diego de primeiro volante, de cabeça de área de fato. Enfim, Flamengo praticando muito a questão da marcação sobre perda, o que dificultava muito o Vasco para sair. Só que eu consegui prender a bola o Benítez. Convenhamos, gente, eu elogiei muito o Cano aqui nos últimos jogos que eu assisti do Vasco, mas o Cano é meramente um finalizador. O Cano não é um centroavante com capacidade técnica para reter bola e esperar o time sair. O Cano é o cara da última bola, correto? Quem conseguia reter essa bola era o Benítez, mas como é que você sai com uma marcação do Flamengo, essa marcação sobre perda sendo muito bem trabalhada pelo Rogério Ceni no primeiro tempo? O Benítez era abafado toda hora, só que assim, é um jogador de muito recurso, e ele conseguia prender a bola e muitas das vezes sofria falta. Mas faltava a aproximação do time do Vasco. Quando o Benítez retia essa bola, o time do Vasco demorava a sair. Assim, muito pela escassez de tempo, né? O Benítez pouco pegou na bola no primeiro tempo, mas quando pegou, conseguia sofrer a falta, conseguia fazer a defesa do Vasco respirar, né? O Vasco, os extremos, que eram o Pikachu e o Peck, muito presos, né? Principalmente o Peck, porque o Isla sobe, é uma loucura. A facilidade que o Isla tem de chegar no fundo, repito, já falei isso outras vezes, é um jogador que eu gosto muito, tá? Um lateral bem à moda antiga. Por mais técnico que sejam os laterais, o Rafinha, por exemplo, é muito mais jogador que o Isla, não cabe comparação, mas para chegar no fundo igual o Isla, fazia tempo que eu não via. Enfim, o Flamengo trabalhando muito bem a marcação sobre perda, e foi um massacre no primeiro tempo. Seu Gabigol perdendo o gol à torta direito, gente, olha só, eu já falei isso aqui, hoje eu vou repetir de forma mais incisiva. Em lugar nenhum do mundo deixaria o Pedro no banco para jogar com o Gabigol de 9. Em lugar nenhum do mundo. Conversando com meu amigo Norton Sinclair, que me ajuda bastante aqui no canal, já fez roteiro de vídeo para mim, inclusive participação em vídeo no canal, ele falou, poxa Elias, mas o Gabigol tem menos jogos e a mesma quantidade de gols que o Pedro. Gente, é só parar para ver o Gabigol jogar e o Pedro jogar. Assim, é uma diferença descomunal, absurda. Não dá nem para começar a conversa, para comparar os dois. Não dá.
É a questão da calculadora, que eu sempre bato no meu vídeo. Solta a calculadora, o jogo é jogado. O Pedro entrou, o Pedro ficou, o quê? 25 minutos em campo? O Pedro já fez uma jogada ali dentro da área, dominou na ponta do pé, chapelou o back, arrumou o corner. Gente, olha, de 10 bolas que o Gabigol recebe, ele perde 9. Assim, é surreal o tamanho que o Gabigol ganhou, principalmente dentro do Flamengo, com merecimento. Né? Fez 55 gols, se eu não me engano, em 2019. 2 dos gols mais importantes da história do Flamengo. Tudo bem, ele mereceu esse espaço, ele mereceu esse tamanho que ele tem dentro do Flamengo. Mas, gente, eu sou o Pedro, eu tô agoniado. Eu tô agoniado de ser reserva desse time. Sinceramente, muito se fala, aí você conversa com o flamenguista, não, tem que tirar o Everton Ribeiro e fazer Gabigol de extremo. Gente, Gabigol tem uma dificuldade absurda de driblar zagueiro. Ele tem muita velocidade e se movimenta muito bem. É por isso que finaliza toda hora. É fácil achar o Gabigol. Sem contar que a Arrascaeta é sacanagem, né? Bruno Henrique correndo mais que notícia ruim. E o Gabigol, com a sua movimentação, é de fato um jogador inteligente e ele recebe bola para finalizar o tempo todo. É por isso que tem a quantidade de gols que tem. Mas, cara, o Pedro é melhor tecnicamente finalizando de costas pro gol, no 1 contra 1. O Pedro é habilidoso. Basta vocês verem esse lance. Todo jogo que o Pedro entra em campo pelo Flamengo, ele faz uma jogada que é sacanagem. O que ele fez com o menino hoje, o lateral esquerdo do Vasco, o Henrique, puta que pariu. Não existe o Pedro ser reserva desse time do Flamengo. Essa que é do Flamengo e nem de time nenhum do Brasil. Não existe. Não tem como. Enfim, tá feito o meu desabafo. Tá? De certa forma é bem feito, porque ele sacaneou o meu Fluminense. Mas tá bom. Né? O Flamengo trabalhando muita pressão sob perda, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo consegue, né? Aí entra a questão, o ventilador tá fazendo minha cola voar. Água mole, pedra dura, né, Luxemburgo? O time não saía. O Léo Matos, que já tava ficando enlouquecido com o Bruno Henrique, joga o Bruno Henrique dentro do gol. Pênalti. Gabigol vai lá e converte. Termina o primeiro tempo logo após a cobrança, 1-0. O Flamengo, 1-0 ficou barato pro Vasco. O Flamengo absoluto no jogo. Se não fosse os gols perdidos pelo Gabigol, aí talvez o Flamengo tivesse uma condição melhor aí no final do primeiro tempo. No segundo, aí entra o clichêzão do técnico brasileiro, né? Quem chamava o Rogério Ceni de estudioso aí, pessoal da mídia? Não vejo nada diferente do Abel Braga. Adquiriu vantagem no placar, meu amigo, fechou a casinha. Passou a esperar o Vasco. O Vasco fez 3 mexidas no intervalo. Entre elas... Porra, Luxemburgo, conhecendo o Flamengo, sabendo que o Rogério Ceni vai dar campo pro Vasco, você me tira o Benítez? Aí, né, observação do amigo meu vascaíno, Leandro, né? Mas o Benítez cansa rápido. Então, pô, é esse tipo de jogo que você tem que forçar o jogador. Entendeu? Aí chega contra um time merda, quer que o Benítez jogue 90 minutos. O jogo para Benítez era hoje. Ele estava bem no primeiro tempo. O pouco que ele participou do jogo, ele reteve a bola e ele jogou bem. Aí quando o Vasco vai ter campo para jogar, você tira o seu principal jogador? Eu que te defendi tanto aqui, Luxemburgo. Você faz essa sacanagem comigo? Eu sou obrigado a te descer o cacete. Pelo amor de Deus. E o Cano, com a sua limitação enorme fora da área, dentro da área... Teve 2 oportunidades, uma ele foi infeliz na chapada, né? Foi tentar pegar de primeira, pegou na orelha dela, na segunda o Hugo abafou bem. O Vasco melhorou no segundo tempo, evidentemente, porque o Rogério Ceni, assim, gente, poxa, Elias, mas você defende o time variar a maneira de jogar. O Rogério Ceni variou, de certa forma, sim. Ninguém aguenta marcar pressão 90 minutos. Ninguém aguenta marcar pressão os 90 minutos, evidentemente. Mas assim, recuar as linhas do jeito que o Rogério Ceni fez, e detalhe, sem um jogador de marcação de ofício no meio do campo.
Flamengo tem no meio do campo hoje 4 meias. O jogador mais recuado do Flamengo é o Diego. Então, se você vai recuar o seu time, ter uma proposta mais reativa, Rogério, por que não colocar um zagueiro e puxar o Arão para o meio? Para o Arão ser o primeiro homem do meio do campo. Você recuar as suas linhas com Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, aí você entra na questão da característica do jogador. Mexeu? Mexeu. Entrou quem sempre entra, né? Tá ficando manjado já, porque realmente a diferença do elenco do Flamengo para os demais é absurda. Como eu falei, o Pedro é reserva. Aí o Pedro entra e faz uma jogadaça daquela. Enfim. O Vasco melhora muito pela questão do Flamengo ter recuado em excesso. Tá? Tudo bem variar a sua maneira de jogar, uma hora você vai ter que esperar o adversário, mas você tem que se marcar, você tem que marcar, né, se defender com qualidade. Isso envolve a característica direta dos jogadores, entendeu? Você ter uma recomposição, ter o time bem compacto e o adversário ter dificuldade de entrar. O Flamengo teve um momento do jogo que não saía mais, entendeu? Até achar, né, o corner bem batido pelo Everton Ribeiro, né, e o Bruno Henrique faz o gol de cabeça, o gol que decreta a vitória. Flamengo a 2 pontos do Inter, vivíssimo, com chances reais de título. Pega o Inter, eu acho que aqui, pega o Inter aqui no Maracanã. O jogo de lá ainda estava o Cutê, foi lá, foi 2-2, né? Enfim, Flamengo vivíssimo, e o Vasco vê a zona de rebaixamento encostar, fungar no cangote de novo, né? Tá só a 2 pontos do primeiro da zona, é Bahia ou Sport, não me recordo agora. Fazer uma ressalva aqui importante que eu já vim esquecendo, tá anotadinho aqui. O Juninho e o Catatal entraram muito bem. Talvez se tivesse o Benítez ali no meio, né, Luxemburgo, pelo menos por 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco conseguisse ser mais efetivo e criar mais, né? Mas enfim. Termino assim mais uma análise, senhores. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tamo junto.